Nem eu também, vai. Eu também, comecei a tentar aprender. Aí você clica no vídeo errado e você vê um cara comendo o outro. Aí você fala, mano, eu acho que o Juninho é mais meu amigo que a Marlene, mano. Vou treinar com ele. Mas aí o cara já meio caminho andado, que daí ele descobriu que ele era homossexual ali. É mais fácil. Ele descobriu sem querer. Anos 90, internet de escada. A foto vai abrindo, mostra o peito, você fica legal, bacana, peito, aí na hora que você vê, vem aquela surpresa, vem o Kinder Ovo. Acontece. Eu acho que a gente pensar desse jeito é a gente pensar que a gente não pode fazer conteúdo politicamente incorreto no humor. Tipo, não faz o menor sentido. O David Lynch fala um negócio que eu acho genial. Ele fala, olha, os críticos, eles precisam usar uma cena do cinema, um personagem do cinema, como se aquilo estivesse retratando, generalizando todas as pessoas. Como se eu tivesse com esse filme, com esse personagem, com essa cena específica, falando que todo mundo deve ser assim. Mas é porque eles são críticos e eles precisam criticar algo. Agora é muito preocupante a gente começar a pensar por aí. Lógico que sim, a gente vai pensar na responsabilidade disso, mas a Story escreveu um texto para Vice esses dias, quem quiser ler e se interessar no assunto, que é bem interessante, que ela fala, olha, a responsabilidade de quem faz filme pornô é nula, não só com criança, quanto com jovem, com adolescente, com qualquer coisa. Primeira coisa que a Xsplash que pensa é que o seguinte, a gente não faz só pornografia, a Xsplash que não é só uma empresa de pornografia, a gente é uma empresa de conteúdo para adulto. Conteúdo para adulto, você entende que eu posso falar de humor, eu posso falar de música, eu posso falar de cinema, sétima arte, e eu posso falar de pornografia porque eu não trato vocês como adolescentes. E aí, se é uma criança que está vendo e ela não deveria ver. Isso deveria ser controlado. Pornografia é uma coisa feita para adulto. E pronto, acabou. Do mesmo jeito que cinema de ação e cinema de terror que você vê numa tela gigantesca, é feita para adulto. Então a responsabilidade não é minha, do mesmo jeito que a responsabilidade nunca foi do John Travolta, sabe? De quem sei lá que for, tipo, de qualquer coisa que eles fizeram. Eles não vão ficar pensando nisso porque não tem que pensar. A Xsplash, que é uma produtora de conteúdo adulto, a gente vai falar sobre tudo. A gente vai falar 1 hora sobre uma peça de teatro, que a gente já falou bastante de várias peças de teatro que a gente participa. A gente vai falar de festival. A gente já deu uma palestra na Bienal de São Paulo, falando de arte contemporânea. E a gente vai falar de pornografia, porque é conteúdo para adulto, é entretenimento para adulto. E acabou. E eu posso falar de pornografia. Ainda acho que quem faz entretenimento para adulto e não pode falar sobre pornografia e esconde essa pornografia e vela essa pornografia é porque está tratando adulto como adolescente. E isso eu acho meio absurdo. Até nessa linha, a gente não pode fechar a Sony porque produz o PlayStation no qual você jogar o GTA, que você mata e estupra pessoas. Não, matar a gente não pode tem problema. matar não tem problema? Ah, então beleza. Tá na Bíblia. A gente fecha fast food porque produz gordos, a gente vai por aí então. E a gente não faz isso aqui, né? Porque aqui só tem gente que come merda e faz merda. Não, sério. Muito engraçado que você falou de aprofundar o pornô, de abrir, de chegar no fisting com a porrada. Na minha visão também é uma coisa de abertura não, mas de... Mas na minha visão é uma coisa de acesso também. Antigamente você tinha o VHS para divulgar pornografia para as pessoas. O número de pessoas que tinham acesso a isso e queriam ver isso, o número de pessoas podia ser até o mesmo, mas as que tinham efetivamente acesso e conseguiam ver era muito menor. Então agora você senta na sua casa, você pode acessar qualquer coisa que você quiser. E aí eu acho que ele me atiça a curiosidade e atiça muito, um leque de possibilidades muito maior. Então, vocês fazem um tipo que vocês chamam de auto-porno. Qual que é o limite do tradicional para vocês? Aonde que vocês falam, não, a gente precisa se diferenciar nisso, a gente não pode ter a Barbie, mas a gente precisa ter o sexo anal. A gente não pode ter a loira tradicional, a gente não pode ter o rapaz bombado, mas a gente precisa ter o boquete com a gozada na cara. Qual que é o limite da coisa ali? Como é que vocês desenham isso também? E até isso
E caindo pra vocês também de humor, qual que é o limite? Onde que vocês não se gozada também? Onde que vocês delimitam, tipo, isso aqui, meu, eu não vou falar disso porque isso aqui é batido, mas pode ser sucesso. Como é que vocês trabalham o texto de vocês, o conteúdo de vocês? Olha, o meu limite de tudo que eu faço, tudo que eu falo, é quando alguém tá gozando na minha cara. Quando chegar aí, tipo assim, parei com isso, velho. Acho que eu vou fazer outra coisa. Mas é depois ou antes da gozada? Antes, né, amor? Eu nunca imaginei que eu ia estar um dia numa palestra aí, do lado do PC, e ouvir, tipo, sei lá, sobre gozada na cara. Muito profundo isso. Né, mano? Na verdade é bem superficial. Mas do lado do humor é muito simples, assim. Do lado do humor eu acho que, eu falei, pô, toda piada é liberada, não sei o quê, é o caralho, né? Na verdade você tem que ter bom senso em contar uma piada que não ofenda tanto naquele momento, entendeu? Então, por exemplo, acabou de acontecer uma tragédia, estourou uma bomba atômica na Irlanda. Hoje, né? Morreu a população inteira. Se eu postar até semana que vem essa piada, eu sou um mau caráter, assim, porque descendentes de irlandês, não sei o que, sentirão a dor da perda, né? E talvez anos depois. Eu acho que a força existe um cálculo na piada, é mais ou menos matemático, né? Eu acho que a força da piada tem que ser maior do que aquilo que você causa nas pessoas, assim, do que a sensação de revolta. Então você tem que mais espalhar alegria do que revolta. Eu faço mais ou menos esse cálculo para não ofender as pessoas, ou então ofender o menor número de pessoas possíveis. Você vê, por exemplo, que acabou de acontecer. Não saiu todo mundo, De né? todos vocês, apenas um foi embora. Eu, inclusive, estou triste um pouco por esse senhor, assim. Não queria que ele tivesse saído. Eu queria que ele tivesse chupando meu pau, esse velho. Assim. Não, brincadeira, sacanagem. Eu não queria que ele tivesse saído. Eu fiquei meio triste mesmo. Agora, vamos falar da gozada. Que medo dos seus desejos. Bom, limite para X-Flash, a gente tem uma missão lá dentro, que todo mundo sabe, que é reinventar a pornografia todos os dias. Essa é a nossa história. E é por isso que a gente faz mobile quando ninguém está fazendo, a gente faz o espéculo quando ninguém está fazendo. Mas assim, a nossa coisa, na real, a X-Flash que surgiu de uma banda de 3 caras de punk rock. Então, ela nunca, nem que ela queira, ela vai ser mainstream, ela vai ser massa. A gente é nicho, a gente faz outra coisa, quem trabalha com a gente hoje são as meninas, são um monte de meninas, na real, tem um cara só. Tipo, é um monte de menina tatuada que fala palavrão também, que sai à noite, que se diverte. A gente não tem um padrão, Patricinha, a gente não é assim. Então é difícil a gente conseguir colocar, sabe? Então a gente quer gente de verdade. O que a gente fica pensando é que o nosso limite é esse. Eu não quero fazer só amador. O meu negócio não é esse. O meu negócio é ser alternativo mesmo e o mais rock and roll possível. E o rock and roll vai vir muitas coisas disso. Mas o que a gente quer é menina de verdade. A gente quer a menina meio gordinha. A gente quer a menina toda tatuada. A gente quer a menina careca. A gente quer a menina que olha e fala: eu não tô fazendo isso porque eu preciso de grana. Eu tô fazendo isso porque eu me divirto e porque eu posso fazer isso. Então, é essa a história. Assim, tanto que a seleção de cast é por aí. Todas as meninas que chegaram porque queria ser, sei lá, participar do Caldeirão do Hulk um dia e achava que na pornografia ela ia começar a aparecer do jeito mais fácil, a gente faz, assim, a gente fica 2 dias metralhando a mina, falando de tudo que pode dar errado. De verdade, tô contando. É sério isso. A gente fala tudo que pode dar errado pra ela, porque não é esse tipo de menina que a gente quer, que é a menina gostosona que tá ali pra aparecer. Então, acho que esse é meio que o nosso limite. Pessoas que trabalham com a gente, que vão dar ideias e que vão... e que são, imageticamente, significam muita coisa, mas é porque elas chegam lá dentro e elas falam: eu não tô aqui porque eu preciso de grana, eu tô aqui porque eu posso e porque eu quero fazer isso. Tipo, pornografia, ela é tão gritante quanto o rock and roll. Então acho que a gente tem que ir por aí. Quando começa a passar disso, começa a ficar tradicional demais e a gente não tá reinventando nada, a gente tenta parar, assim. Tem um que é mó bom, que é do gringo, sei lá, não sei de quem que é.
I love Chubby. É só isso, assim. Chubby? Tipo uma forma bonitinha de dizer gordo. É tipo uma forma caceta de dizer caralho. Tem vários gifs de gordinha, é legal. A gente estava falando no começo de cultura, tudo, você até falou de gritar como rock, e particularmente eu acho que a cultura brasileira, a de mídia, de massa, está caindo muito nos últimos anos, assim, é uma coisa, me parece, não sei se vocês concordam, gritante, porque a gente permite, e aí entra naquela coisa também do bom senso, que o cara da classe C quer, tudo, a gente permite que a Valesca chegue lá e fale que quer mamar a rola do Catra, e que tá com o cu piscando, mas é errado o Marcelo D2 falar, meu, vamos legalizar maconha, tá ligado? Tudo bem que já faz aí uns 15 anos, mas é errado ele falar, meu, vamos legalizar maconha, eu gosto de fumar maconha, e ele é preso por isso. Como é que vocês veem isso, tipo, em música, em cinema, em outras áreas, até em TV que vocês atuaram mais, como é que vocês veem esse tipo de mecânica no dia a dia, assim, como que os caras lidam com isso pra vocês? Cara, eu nunca fiz muita coisa que pudesse ser tão agressivo a ponto de, sei lá, me mandar pra cadeia, assim. Pelo menos nunca fiz nada que não fosse registrado. Sou muito inteligente nessa parte. Mas eu sofri alguns processos, assim, principalmente na parte religiosa, né? Mas eu acho que é isso, tipo, são pessoas extremas que vão ter relações extremas, né? Lembro principalmente na época que o Marco Feliciano, ele tava tentando se eleger para a Câmara lá e para ser presidente dos Direitos Humanos. Ele começou a atacar todo mundo que trabalhava na TV para fazer com que alguém falasse o nome dele para ganhar mídia e tudo mais. Então eu fui processado algumas vezes, eu tive que depor na delegacia algumas vezes, tem alguns processos rodando, porque eu falei algumas coisas de religião e tal, e falaram que estava incentivando a depredação de igrejas, e incentivando a violência, a intolerância e tudo mais. Mas a cura aqui não está incentivando nada. Não, então, mas é isso, assim, se eu fosse falar realmente o que eu queria, aí sim eu ia incentivar a violência, sabe? Eu não quero que, tipo, pichem a igreja, eu quero que queimem as igrejas, sabe? Eu quero que botem fogo em todas, assim, eu adoraria ver isso, de verdade, assim, sabe? Mas assim, não que eu estou incentivando as pessoas a fazerem isso, porque é crime, se fizer isso, vocês vão ser presos. E eu adoraria que várias coisas acontecessem que são crimes. Para isso que existem as leis, para pessoas como eu não poderem fazer esse tipo de coisa. Fazerem muito bem feito. O que me sobra é fazer piadas como essa, porque isso que eu estou falando é uma piada. Se eu visse uma igreja queimando, eu ia ficar triste, pessoas que estão morrendo lá dentro, sabe? Mas conceitualmente eu achar foda. Mas é isso, esse é o limite, assim, sabe? Onde que vira piada, onde não vira. E os caras, tem muita gente que ouve isso e fala assim, não, você não tá falando piada, você tá realmente incentivando, porque tem um monte de moleque de 14 anos que tá vendo você. Que moleque de 14 anos vai queimar uma igreja? Se um moleque de 14 anos queimar uma igreja, não vai ser culpa minha, é porque ele é simplesmente um psicopata, ele tá precisando de qualquer trigger pra rolar, assim, sabe? Então é a mesma coisa que o cara bota, o moleque mata todo mundo na escola, bota a culpa no videogame, né? Ou sei lá, sempre bota a culpa em alguma coisa. Então eu acho que o lance do politicamente correto ou incorreto entra nisso, assim, onde vira um bode expiatório pra tudo que acontece de ruim no mundo. E as pessoas não querem assumir os motivos reais daquilo que acontece, então você precisa, né, dar uma escondida e falar assim, não é culpa da criação que eu dei para esse moleque, não é culpa da sociedade doentia que a gente vive, é culpa do Marilyn Manson, é culpa da pornografia, sabe? É culpa do Rabin. Mas chegaram a ser censurado, você chegou a ser censurado em algum momento? Cara, eu fui censurado. Mídia de massa, porque teoricamente não depende de você a decisão do conteúdo. Eu, por muita sorte, eu trabalhei na MTV, não é à toa que fechou o canal. Mas assim, cara, porque é um canal que ele tava tão à frente do seu tempo, por mais que tipo, toda aquela história de música, foda-se a música, sabe? Foda-se, não importa. Era mais o que eles tinham coragem de mostrar. Que assim, estava tão à frente do seu tempo que não foi possível aquilo lá se manter comercialmente, nem na TV. Então fechou. Eu tive assim, esse lance do programa que eu fui processado várias vezes, saiu do ar. Saiu do ar porque estava dando muito problema. Eu falei assim, foda-se isso aí, sabe? A gente fez coisa muito pior, sabe? Eu lembro que se eu não me engano, eu falei de matar o Kassab no meu programa.